Vivemos um momento de fortes manifestações movidas pelas mortes de pessoas pretas às mãos do Estado. Em meio a uma pandemia que parece longe de acabar, paramos para falar sobre racismo e como ele está entranhado em nossa sociedade. Porém, não estamos falando de algo novo. Entre os anos de 1954 e 1980, os Estados Unidos vivenciaram uma série de movimentos conhecidos como o Movimento dos Direitos Civis. O mais conhecido e famoso deles foi o Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos, compreendido entre 1955 e 1968, que consistia em conseguir reformas na legislação americana visando abolir a discriminação e a segregação racial no país. Com o aparecimento de movimentos negros conhecidos como Black Power e os Panteras Negras no começo dos anos 60, o clamor da sociedade negra por igualdade racial acabou aumentando seu pleito para a dignidade racial. Durante esse período, começaram a surgir em Hollywood filmes dirigidos e protagonizados por pretos, algo que até então era raro na indústria. Eram filmes que traziam protagonistas pretos repletos de personalidade, altivez, ambiguidades, heróis e anti-heróis que lutavam contra as injustiças sofridas por aqueles que viviam à margem da sociedade. Era o mais puro escapismo negro, com muitas cenas de lutas, de sexo ou dos dois juntos. Esses filmes ficaram popularmente conhecidos como Blaxploitation. Apesar do grande sucesso comercial do movimento, que inseriu os atores pretos como destaques em pôsteres dos filmes, ele também passou a ser criticado pela forma superficial com que lidavam com os problemas sociais enfrentados na década de 70 e 80. Robin Coleman, no livro Horror Noir, diz que os filmes foram condenados por líderes de opinião negros em todo o espectro político por causa de seu estereótipo criminal identificados com razão com produtos de estúdios, escritores e diretores brancos. Ainda que os filmes se mostrassem populares, principalmente entre os negros que apreciavam ver personagens e comunidades negras na tela. Na época da expansão da Blaxploitation, os Estados Unidos eram governados pelo conservador Ronald Reagan. Nesse período, a sensação de conquista dos negros americanos que ainda estavam sob tensões dos movimentos de décadas atrás parecia se esvair, conforme a falida política de guerra às drogas encampada por Reagan ia crescendo. Foi uma época de riqueza para os grandes empresários como Donald Trump, mas pouco ou nada foi feito para as minorias como os negros e latinos. Para além disso, os anos 80 se mostrou muito duro para os pretos americanos, que viram a feroz ação policial que, travestidos de combate às drogas, prendiam, espancavam e matavam a população preta e periférica. Alguns casos conhecidos foram os de Leonard Bumpers, Arthur Miller, Edmund Perry, Yvonne Smallwood e Michael Stewart, que foram mortos pela polícia. Soma-se a isso que a década de 1980 começou nos Estados Unidos com a primeira revolta de cunho racial ocorrida após as conquistas dos movimentos pelos direitos civis. As manifestações, conhecidas como a Revolta Miami de 1980, foi motivada pela absolvição de um grupo de policiais brancos acusados de espancar até a morte Arthur McDuff, um motociclista preto que havia furado um sinal vermelho. Foi nesse contexto desolador e de muita tensão que Spike Lee escreveu, produziu, dirigiu e atuou a sua grande obra-prima, Faça a Coisa Certa, de 1989. O filme narra eventos do dia mais quente do ano em um periférico bairro do Brooklyn, em Nova York. Nesse costumeiro dia, Spike Lee explora todas as idiosincrasias daquele bairro e seus moradores. A história gira em torno de Mookie, um entregador de pizza interpretado pelo próprio Spike Lee. Mookie trabalha para uma pizzaria familiar administrada por Sal, um italiano linha dura, mas carismático com todos os clientes, exceto Bugnout, um jovem de espírito incendiário que questiona o porquê de não terem fotos de artistas pretos nas paredes da pizzaria, o que desagrada Sol e seu filho racista Pino. A partir dessas e de outras relações, Spike Lee costura uma trama falsamente leve e despretensiosa, com algumas esquetes aparentemente desconexas entre elas.
A obra não segue uma estrutura clássica de 3 atos, com o personagem no centro da trama que movimenta toda a história. O único personagem que parece ser onipresente é Mr. Sr. Lovedead, um locutor de rádio que parece prenunciar que aquele dia quente, na verdade, ficaria ainda mais quente, e ainda pede àqueles que usarem Jheri curl, uma referência a um penteado que foi popular entre os afro-americanos durante os anos 80, que fiquem em casa, pois as coisas não acabariam muito bem. The color for today is black. That's right, black, so you can absorb some of these rays and save that heat for winter. So you want to get on out there, wear that black, and be involved. Also, today's temperature is going to rise up over 100 degrees, so there's a Jheri curl alert. That's right, Jheri curl alert. If you have a Jheri curl, stay in the house, or you'll end up with a permanent plastic helmet on your head forever. Aquele calor no sentido físico é uma representação observável da tensão racial presente naquele bairro, o que estende a todo o país, como vimos no início desse episódio. A todo momento, percebe-se ali uma forte tensão entre latinos, pretos, ítalos e asiáticos. Cada momento onde os personagens se encontram, há algum elemento de tensão no ar. Vou citar alguns exemplos. Depois que Bugnaut exige que fotos de artistas pretos fossem expostas nas paredes da pizzaria, ele propõe um boicote coletivo ao estabelecimento, porém sem sucesso. Em uma dessas investidas, Bugnaut tenta convencer um grupo de jovens a unir-se à sua causa. Na cena, Spike Lee, sem qualquer sutileza, o que é muito bom e se torna uma marca em seus filmes, mostra ao fundo uma foto enorme de Mike Tyson, e ao fundo da cena expõe a frase Brooklyn On, ou Brooklyn em si. Fica claro que se não havia fotos de pretos na pizzaria, porque aqueles espaços, apesar de frequentados por eles, não os pertencia, o mesmo não acontecia nas ruas. Como diria Emicida, a rua é nós. É nas ruas que surgem os protestos, as manifestações, os movimentos sociais, assim como acontecera durante todo o período dos movimentos pelos direitos civis, e assim como acontece hoje no mundo todo. Porém, diante da recusa dos demais moradores, o boicote de Bugnaut acaba sendo adiado, porém a tensão gerada segue alta e crescente. Alguns minutos antes, essa tensão quase explode quando Pino discute com Mook, que tenta argumentar que o racismo de Pino não fazia sentido, como se isso fosse possível, mostrando que muitos dos seus artistas e esportistas favoritos eram pretos, como Magic Johnson, Eddie Murphy e Prince. Mas como sempre acontece quando há uma tentativa de conversa com racistas, os ânimos se exaltam e a tensão eclode. Todos se xingam com as piores palavras possíveis. Olhando diretamente para a câmera em um movimento extra-diegético, ou seja, que não faz parte da narrativa, pretos, latinos, asiáticos, ítalos e policiais libertam todo o ódio convertido em palavras. Mas ainda não era o momento de explosão, então Sr. Lovedead surge para apaziguar. Spike Lee conduz o filme com diversos planos holandeses, evidenciando que as coisas ali não estavam no eixo, e que a persistência no uso desses planos nos revela um tensionamento daquelas relações. Situações simples como um banho de hidrante no meio da rua se transformam em intensos conflitos raciais. Até mesmo uma trombada na rua, como acontece entre Bugnaut e Clifton. O produtor de conteúdo Bruno Peixoto, em seu ensaio sobre o filme, traz atenção para uma tensão nas relações de políticas públicas com o espaço urbano e a gentrificação daquelas áreas. Clifton, o hipster, esbarra sem querer em Bugnaut, que pira. Seu Air Jordan novo de $108 com taxas tá zoado. Pilhadão com a galera jogando gasolina no fogo, mentos na Pepsi, Bugnaut exige um pedido de desculpas, seguido de insultos e perguntando por que cargas d'água esse branquelo veio morar numa área de negão. Motherfuck gentrification? Gentrificação é um processo urbano de valorização de uma área, de uma região, que afeta diretamente a população de baixa renda daquele local. Os serviços e imóveis ficam mais caros por ali, forçando a galera que morava na área a ter que se mudar. Quem passa a ocupar essa área revitalizada é a galera que tem grana, que vai comprar os apezinhos super antigos, bem vintage, bem na hipsteragem da coisa,
Quando tem pé direito alto, janelões, eles têm grana, compram esses espaços, a galera que morava ali vai ter que sair dali e ir para mais longe do centro, mais para a periferia, para lugares ainda mais baratos. A genialidade desse filme, e acredite, não estou esvaziando o termo, reside nessa construção paulatina da tensão, que eclode ao final do filme quando uma confusão entre Saul e Radio Harim, um cara esquisitão, mas que representa muito bem o incômodo que o rap e suas letras denunciantes causam, gera uma grande briga. A cena do estopim é quase toda filmada em planos holandeses, o que evidencia o total descontrole da situação. Bugnaut e Radio Harim exigem que sejam postas nas paredes fotos de artistas pretos e Saul reluta. A tensão cresce e Saul, ironicamente, se vale do instrumento do esporte que movimenta as rodas de conversa daqueles jovens e destrói o rádio que tocava a música tema do filme, Fight the Power, ou Lute contra o Poder, do Public Enemy. A confusão vai para fora do estabelecimento e a vizinhança em pânico se dirige ao local, como diria Mano Brown, premeditando o final que já conhecem bem. Quando a polícia chega, o clima fica ainda mais tenso. Sem trilha sonora, apenas ouvimos os gritos desesperados dos moradores, que gritavam que aqueles policiais estavam matando o Radio Harim. Gary, that's enough, man! Gary, that's enough! Shut the fuck up! Ao final do filme, Harim cai morto no chão e a câmera cai junto e se estabiliza. Spike Lee mostra que aquilo é o status quo. Ver um pobre e preto, preso ou morto já é cultural, diria Ed Rock em Negro Drama. Mookie, consciente do que representava aquele momento, ataca a vidraça e aquele lugar vai abaixo. Ao final, Smiley entra no local e enfim coloca fotos de Malcolm X e Martin Luther King na parede. Há um trecho da música Fight the Power que diz: "A maioria dos meus heróis não aparecem em selos." Pois bem, para Smiley, agora aparece. Ao final do filme, o calor permanece. Mookie continua procurando meio de sobreviver e comprar comida para seu filho. Sr. Love Daddy continua narrando os eventos do bairro. Saul receberá o dinheiro do seguro e reformará sua pizzaria, e a vizinhança continuará sob a pressão do Estado que faz pouco pelas minorias. Faça a coisa certa, por vezes é criticado por não propor, digamos, uma solução para as tensões raciais existentes até hoje. Porém, provavelmente este nem seja o objetivo das obras de Spike Lee. O que Faça a Coisa Certa propõe é uma reflexão acerca dessas tensões raciais que se retroalimenta com a ascensão de grupos extremistas. Talvez o problema nem seja especificamente esses grupos, que ainda representam uma parcela muito pequena da sociedade, e sim as muitas pessoas que se sentem encorajadas a exporem seus preconceitos quando veem esses discursos serem validados ou relativizados. Comecei este ensaio falando de eventos atuais e eventos passados, com o objetivo de mostrar que o silêncio não é e nunca foi uma opção válida. Durante os créditos do filme, Spike Lee mostra duas frases conflitantes. Uma de Martin Luther King, que diz: "Violência para atingir justiça racial é impraticável e imoral." E outra de Malcolm X, que diz que nem devemos chamar de violência quando é em autodefesa, e sim de inteligência. Spike Lee aqui não busca rivalizar os pensamentos, e sim mostrar que independente do que você queira fazer, faça algo, mas sempre faça a coisa certa. Este ensaio fica por aqui e nos vemos no próximo.